Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna. Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis, o nosso primeiro programa de 2023. Amém, Milena? Glória a Deus, amém. Amém. Programa mais que especial hoje, né? Quem diria que a gente teria uma presença ilustre de uma pessoinha tão linda, tão fofinha aqui. Quem é ela, André? Tudo bem, Manuela? Tudo. Paz do Senhor, fala aqui, os irmãos te ouvirem. Paz? Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Hoje a Manuela está conosco, participando do programa. Ela sempre participa, mas do outro lado. Hoje ela está aqui na mesa, na bancada conosco, para nos dar esse privilégio, né? Verdade. Nós falamos muito em privilégio, né? Mas o pai estar com o filho realmente é um privilégio, Verdade. né? Ela vai para academia, né, filha? Comigo? Foi para academia? Foi? Vai trabalhar comigo e hoje ela tá aqui no programa, né? Vai pedir música e tudo? É muito esperta. Amém? Hoje eu queria deixar no nosso primeiro uma pastoral muito interessante do nosso pastor Luiz, se eu conseguir abrir aqui. Ele fala sobre a contaminação, né? Uma contaminação que vem por meio da internet, vem por meio das redes sociais, vem por meio daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está recebendo. E ele fala sobre essa contaminação, sobre as pessoas estarem contaminadas, né? Ele vai orar por um irmão e ele tem uma visão, né? Uma sala sendo varrida, né? Mas quando a vassoura passava, o lixo não saía todo. A vassoura passava várias vezes e o lixo ia saindo aos poucos, né? E ele tem essa visão e ele tem uma interpretação sobre o lixo, né? Aquilo que nós deixamos entrar sobre na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e que vai tomando um espaço, né? Vai criando lixo dentro de nós, e dentro do nosso coração é para o Senhor habitar, né? Para habitar lixo, não é verdade, Milena? Verdade. E a gente começa a entender que não é isso que o Senhor quer para nós. E ele deixa até uma palavrinha, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E é uma verdade, né? É buscar essa santificação constantemente. O ano mudou, mas o nosso objetivo continua o mesmo, né? É buscar a santificação, buscar o Senhor e por meio dessa santificação manter a paz com todos, o que não é tão fácil. Manter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que o lixo entra no coração do crente? Quando ele briga com o irmão. E aí o coração fica contaminado. E aí, que santificação é essa? Santificação sem paz não é santificação. Se Deus gera amor, então eu tenho que ter amor dentro de mim e não guerra. E já deixo essa palavrinha aí, a primeira do ano, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir. Muita glória nós tivemos no ano que passou, muita bênção, muita luta. E aí agora a nossa perspectiva para esse ano que se inicia é que o Senhor complete a boa obra. Não é verdade, Milena? Amém. Que assim seja nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, pedir a Milena para fazer essa oração inicial, dando início aí a essa nossa caminhada de 2023, que o Senhor nos abençoe. Amém, Milena? Deus, estamos felizes, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, mais um ano. O Senhor tem nos dado essa oportunidade, Pai, mais esse programa, Deus, e que nesse ano, Senhor, o programa Servo possa abençoar ainda mais pessoas, ó Deus, que muitas vidas, ó Deus, sejam edificadas, sejam fortalecidas, ó Pai, sejam renovadas e transformadas, Senhor, pelo poder do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nessa primeira gravação, Senhor, que Tu abençoe os nossos ouvintes, ó Pai, e que o Senhor nos ajude nesse ano, Deus, a nos santificarmos mais, Senhor.
a sermos um povo mais limpo, mais puro, incontaminado desse mundo, Deus, que cada um de nós consiga alcançar essa vitória nesse ano de 2023. Nós pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Verdade, Senhor. Muito mais do que no ano que passou. Eu creio que o Senhor tem muito para fazer nesse ano, Pai, que a gente possa estar disponível, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, abençoa essa programação, abençoa cada coração que se dispôs nesse momento a acompanhar esse programa. Deus, que cada Deus. seja abençoado por Ti, Deus. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, Manuela? Amém. Amém. E aí, como é que foi o ano passado? Conseguiu estudar direitinho? Consegui. Conseguiu? Aham. Passou lá de série também? Sim. Obedeceu a mamãe? Tudo direitinho? Sim. Ah, foi nas aulinhas também com a tia Ariane? Sim. Tem orado pelos amiguinhos do colégio? Orou? Tá. Pelo Nick, que o Afonso jogou brinquedo na cabeça dele, sangou muito. Eu orei por ele. Ah, tu orou por ele? Que bênção, né? E ele ficou bem? Na aulinha. Ah, tá. E teve um outro amiguinho que ficou doente também. Quem foi? Antônio. Antônio ficou doente também? Antônio Pedro. Você orou por ele? Orei. Que bênção. Glória Ele ficou a bom? Deus. Uhum. Ah, que bênção, né? E quando tua mãe machucou a perna, tu orou por ela também? Sim. E ela ficou boa, né? Aham. Então orar é bom, né? É. Ah, então tá bom. Tem alguma música que tu quer ouvir pra gente contar? Sim. Qual? Dá noite pra ouvir. Dá ouvidos pra ouvir. Sabe qual é o nome dessa música, Milena? Um presente para o futuro do Rodolfo. Barbante. Amém. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, do qual já não sou, teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece. No frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite passar, pois a vida continua, só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é old school. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou, um professor que mal começou, e o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco, me disse um cego, um segundo antes de cair no abismo. Como ovelha que conhece o pastor, só o som da sua voz me diz time to go. Ou como virgens despertando do sono, aí vem o noivo, eu dormi, mas prontamente saí ao seu encontro. Não me distraí com outros no tempo de espera.
espera, eu guardava. Olho na reserva, desenterra hoje o que o céu te deu. Prepara um presente pro futuro que nasceu. Nas ruas e palácios, aumenta o som no máximo e roda até cair. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Aleluia, voltamos então para o nosso relatório daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e pela fé aquilo que Deus ainda há de fazer. Amém. Amém? Expectativa 1000, né? Amém. Para esse ano, Sim, em nome de em Jesus. nome de Jesus. É interessante que vira o ano, a gente fica na esperança de que coisas novas vão acontecer realmente, né? A gente até fala, a gente não pode botar esperança no próximo ano. Mas tu faz planos, tu pensa que pode ser algo melhor, que Deus pode fazer coisas diferentes. E realmente faz, né? Nenhum ano é como o outro, né? E a gente vai ter aí retiro de carnaval, né? Pra gente buscar o Senhor. Retiro de carnaval que é um marco, acho, né? Na nossa comunidade. Todo ano tem, a gente passa congresso, lá. né? O nosso congresso. Isso aí. É tipo a nossa conferência É a lá, nossa né? conferência. E a gente aproveita para se desligar dessa terra, desse mundo, vai ser bênção. As escolinhas aí, né? A Manuzinha participa das escolinhas. Escolinha é benção, filho? É, Quem é o tio lá da escolinha? meu primo, Ah, tia Carol, tio Daniel, tia Ariana, Ariana, mãe do Thales. a mãe do Thales. São muitos tios lá na escolinha, né? Que Até esqueci alguns nomes de alguns. são tantos, né? Que ela nem lembra. Esqueci o nome de alguns, mas tá bom. É isso aí. E é bênção, né? Que esse ano aí seja uma bênção pra gente. Continuam aí as programações de jovens aí têm se unido mais, têm buscado ao Senhor, tem de adolescentes também, a gente tem caminhado aí. Todo início de ministério é difícil, né? Eu acho que não é fácil pra ninguém. Então a gente tá se encaixando, mas tem sido muito bom pra gente, pra eles também. É uma nova experiência pra nós que estamos à frente, mas também pros adolescentes, né? Que também estão vivendo algo novo e tem sido muito bom. Começou lá na igreja os treinos para as mulheres, né? Tem sido muito bom mesmo. Com o irmão William Januário. Pega pesado, sai de lá moída pra dormir, corpo todo doído. Mas é muito bom, a gente tem aproveitado a oportunidade, né? O irmão se dispôs lá para ajudar a gente, para nos ajudar a ter uma saúde melhor, fazer uma atividade, né? Então tem sido maravilhoso para nós. Tem o jiu-jitsu aí, que esse ano deve fazer uns 2 anos já. Tem um projeto. É uma benção, né? O jiu-jitsu e a gente tá querendo expandir, né? Conseguir colocar ele para uma forma mais evangelística, né? Uhum. Primeiro a gente estava estabilizando, né? Na área, e agora a ideia é conseguir servir a comunidade de uma maneira melhor. Isso aí. E sempre passa alguém ali na porta e pergunta. Até no Botar treino das faixa, irmãs, o pessoal às vezes vai lá, olha. Aí às vezes eu tô lá no meu trabalho. Milena, na tua igreja tem alguma coisa lá? Tem jiu-jitsu? Tem atividade? A pessoa já fica interessada, né? Então isso é uma forma também da gente evangelizar as vidas, né? E acho que é por aí, né? Tem mais o quê? Reunião de oração. Estamos lá firme e vamos continuar esse ano também.
coisas que a gente alcança e não perde. Nesses últimos dias aí teve o nascimento do Thales, né? Isso aí também. O pequeno Thales nasceu, bênção, né? Isso aí, filho do Wellington e da Ariana. Deus abençoe. Criança esperada demais. Já tá sendo paparicado os altares. Com Deus certeza. tá abençoado, né? E a gente fica feliz, tá bem, tá com saúde. A mamãe tá se recuperando e, né? Leite, né? Tá dando leitezinho, deu leite, saiu leite. Isso é muito bom, né? A mãe poder amamentar. E, além da parte financeira, né? Deus criou para isso, projetou para isso. Então é uma bênção. E aí quando sai, a gente olha a criança e fala, como é que saiu da barriga, né? Essa criança, né? Parece que tá todo encolhido ali dentro mesmo. E quando sai, o bicho estica, né? Eu fui lá pegar também, já fui lá ver, conferir, né? Deus é tremendo, né? Deus foi fiel. A criação dele é maravilhosa. Eu também. Se eu pudesse ir lá todo dia. Tu, a Débora, e o Montes um montão. Eu ia ficar lá, certeza. dar um cheiro no neném. É muito bom, essa fase é boa. Você também, minha filha? Você falou que tá apaixonada pelo Thales, né? Uhum. Vai ser teu amiguinho, né? Vai brincar contigo. Mas a gente vai vendo as coisas que Deus fez. Hoje, vindo gravar aqui, né? A gente passa por onde aconteceu aqui o nosso não, né? A tragédia, né? Aqui na comunidade, onde a terra desceu e tal. E hoje o mato tá crescendo, né? As pessoas parecem que vão esquecendo, né? E mas pra gente ainda tá recente, né? Pra quem viveu tudo aquilo na igreja, tá recente. Sim. Mas a gente passou ali e pôde ver, né? Que asfaltaram um pedaço, estão tentando dar uma melhorada, mas a verdade é que Deus fez a obra aqui, né? E na comunidade, muitos não entenderam, né? O que Deus estava fazendo, mas foi gerada oportunidade para muitos ali, né? Ouvirem a palavra, né? Serem ministrados na igreja. Muitos voltaram, né? Para o Senhor, para suas igrejas, denominação. Outros decidiram realmente não querer o Senhor, né? E a gente encontra eles no caminho, né? Vindo para cá, indo para lá. Sempre, né? Sempre. E eles cumprimentam, consideram, mas não se decidiram, né? Infelizmente. Mas fica aí, né? Como parte do nosso relatório ainda que o que Deus está fazendo na comunidade ainda não terminou, né? Na comunidade local aqui. Amém. Amém? Amém. Acho que nosso relatório aí a princípio é isso, né? Crendo naquilo que Deus vai fazer e que o Senhor nos abençoe ainda daqui pra frente. Amém. Muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Canção? Amém. Isso aí. Vamos ouvir os Bravos, Recompensa Eterna. Amém. Não busco carros e bens, não busco ouro nem prata, eu só quero ser achado em ti. Não busco fama e aplausos, não busco a luz e as plateias, eu só quero ser achado em ti. Pois busco a recompensa eterna, e é você razão de toda a existência. Jesus, estrelas cantam o teu nome. Santo, és minha fonte de prazer. Pois busco a recompensa eterna, e é você razão de toda a existência. Jesus, estrelas cantam o teu nome. Santo, és minha fonte de prazer. E os olhos fixos em ti,
e é você razão de toda a existência. Jesus, estrelas cantam o teu nome. Santo, és minha fonte de prazer. Com coração ardente e os olhos fixos em ti, escolha a melhor parte, o Senhor, minha força é. Com coração ardente e os olhos fixos em ti, escolha a melhor parte, o Senhor, minha força é. Minha força é. Minha força é. Quando te alegro, então sou forte. Eu aprendi que só tu és minha herança, minha porção, meu fundamento e galardão. Teu pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho. Mas eu escolhi a melhor parte. Eu descobri o meu lugar. Eu encontrei o mais excelente. Eu encontrei os teus altares. 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 E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Aleluia, paz seja convosco. Deus bendito, nós queremos continuar aqui em Tua presença e agora que vamos meditar na Tua palavra, nós precisamos da Tua graça, sempre, ó Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, ó Deus, como receber a Tua palavra, como disse o Teu servo, com as vestes sujas, como receber a coroa, como o sumo sacerdote Josué, com as vestes sujas, ó Pai, como pregar a Tua palavra com as vestes sujas. Então, nós sempre dependemos dessa graça, Senhor, da Tua misericórdia, do perdão dos nossos pecados, ó Pai, para que possamos estar com o coração puro, limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, para podermos, ó Pai, da minha parte, trazer uma palavra aos Teus filhos e dos Teus filhos, ó Pai, poder ouvir e entender para praticar aquilo que Tu há de nos falar, ó Pai. Então, vem, ó Deus, dos altos céus, nos dá uma palavra que venha do Senhor, ó Pai, uma palavra em que o Senhor, ó Pai, inspire e depois a confirme, ó Pai, nos corações, ó Deus, para que ela tenha frutos e frutos eternos. A Tua palavra é viva, ela é poderosa, ela é eterna, que ela assim se manifeste nessa noite, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não desabou, pois fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ouvir e não praticar é edificar sob a areia. Ouvir e não praticar é enganoso para o coração. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O conhecimento, ele nos engana, parece que ele satisfaz a nossa mente. Nós sabemos que devemos fazer o que temos que fazer e achamos que isso é o bastante. O saber que tem que fazer o que é correto, o que é justo, o que é santo, isso parece que nos engana a compreensão, e nós como que aliviamos a nossa mente por apenas saber que temos que fazer, ou saber o que é correto a fazer. Por isso que a Bíblia diz que é muito enganoso saber, é melhor que não saiba. Depois que você sabe, você tem a oportunidade de praticar, que é o que Deus quer, mas também existe o perigo de se enganar com o próprio conhecimento, e muitas vezes nós nos enganamos assim. Eu tenho encontrado com alguns desviados, e são muitos, e estava conversando com um deles, presbítero, professor de educação, de escola dominical, e etc., desviado. Eu comecei a conversar com ele, e ele começou a me explicar uma série de coisas. Tu está entendendo? Eu falei, não, cara, eu estou achando que tem alguma coisa errada aí. Não, tu veio me procurar, veio conversar comigo, tu está desviado, tu está mal, e tu vai querer me explicar alguma coisa? Primeiro você tem que se arrepender dos seus pecados, rapaz. E ele ficou chateado e tal. Rapaz, a primeira coisa, você vai querer ensinar o quê? Você tem que se arrepender dos seus pecados, se quebrantar. Não é hora de ensinar, é hora de se arrepender, é hora de... Ele é meu amigo e não gostou muito não, mas ele entendeu. Mas não é só ele, eu tenho encontrado com vários outros desviados. E a mesma coisa, o conhecimento os engana. O conhecimento parece que traz esse alívio mental por saber que se conhece a verdade, mas conhecer a verdade sem praticá-la não adianta nada, é engano. A Bíblia diz que nós conhecemos a verdade, somos salvos para praticar. Nós precisamos ter obras, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos criados em Jesus, uma nova criatura para fazer obras, não é para ouvir, para conhecer, é para praticar, até porque a fé sem obras é morta, amém? Tiago 2:26, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter essas obras, essa prática daquilo que ouvimos. Não adianta nós ouvirmos muita coisa e não praticarmos. Que se essa palavra não produzir frutos, ela vai servir de condenação para as nossas vidas. João 15:1 diz isso: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Mas o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Ouvir e não praticar, e essa prática não gerar obras, gera condenação de Deus, e Deus nos corta. Por isso, Mateus 3:10 diz, o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então nós ouvimos a palavra e vamos praticar essa palavra. A prática da palavra nos leva às obras, e as obras nos levam aos frutos verdadeiros. Então não é só crer, eu preciso fazer alguma coisa no reino de Deus. Eu não posso só ficar me enchendo de conhecimento, até porque o saber
ensoberbece. O amor, a prática, edifica. Então, meu irmão, o que você está ouvindo hoje, o que você está ouvindo a cada dia, tem que haver uma atitude no seu coração de praticar alguma coisa, porque a fé, nós já falamos, sem obra é mortas. Mateus 25:30 diz que o servo inútil será lançado fora, nas trevas. Ele é servo, mas é inútil. Ele é servo, conhece o seu Senhor, ouve as palavras do seu Senhor, mas ele não pratica. Por isso ele será lançado fora como qualquer outro ímpio. Ele vai ser condenado como qualquer outro, pior, ele vai levar mais chicotadas, vai sofrer uma condenação pior, porque ele sabia, ele era servo. Se ele é servo, ele tem um senhor. Se ele tem um senhor, ele ouve as ordens do Senhor. E além de ter o Senhor e ouvir as ordens do Senhor, ele não pratica aquilo. Ele é servo, mas é servo inútil. Então não adianta para nós termos nome, termos títulos de pastor, bispo, apóstolo. O que Deus quer ver da nossa vida são os frutos da nossa fé. Uma fé verdadeira, ela vai produzir frutos, ela é operosa. Uma fé que não produz frutos, ela não é verdadeira. Ela pode ser um sentimento de pretensão, soberba, orgulho. A fé genuína, ela produz obras, e essas obras são frutos verdadeiros de Deus. Se não há obras, se não há frutos na nossa vida, a nossa fé não é verdadeira. Ela pode ser uma religião, um conceito formado na nossa mente, mas a fé, quando ela é genuína e verdadeira, ela produz obras, ela produz frutos. Esse é o critério que nós temos que usar. O critério que para estarmos diante de Deus não é o que sabemos, o que conhecemos, é o que é gerado da nossa vida. É isso que é o critério que nós podemos usar para nos analisar. Bom, eu conheço, eu sei isso, eu sei aquilo. Não. O que a minha vida tem gerado? Qual é o fruto da minha vida? O que aquilo tem gerado? Isso sim. Por isso que Mateus 7,16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então nós não analisamos as pessoas pela aparência, pelo conhecimento, pelo que fazem, mas nós analisamos as pessoas pelos frutos. E é isso que eu queria trazer para os irmãos, que esse conceito de que o que nós fazemos nem sempre gera frutos de acordo com a vontade de Deus. Então o primeiro princípio é esse: ouvir e praticar. O que eu ouço, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer alguma coisa, mas nem sempre eu fazer alguma coisa é o fruto que agrada a Deus. Não adianta eu sair fazendo muitas coisas por aí, achando que isso é um fruto. Eu preciso ouvir e fazer, mas fazer não é tudo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós podemos fazer muitas coisas e isso não ser um fruto que agrada a Deus. O fazer nem sempre é agradável a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas e aquilo não tem valor diante de Deus, porque não procede da obediência. E é aí que eu queria deixar para os irmãos esse princípio estabelecido por meio dessa palavra. O que eu faço, o fruto de uma fé genuína, é fruto gerado pela minha obediência. Nem sempre o que eu faço é fruto de obediência, ou eu quero ousar dizer que na maioria das vezes o que fazemos não é fruto de obediência, é fruto de uma religiosidade, é fruto de uma pressão, é fruto do desejo de ter a consciência limpa por fazer alguma coisa, mas o fazer nem sempre gera frutos verdadeiros. Eu queria começar lendo com os irmãos em 1 Crônicas, no capítulo 13, quando diz que Davi fez muita coisa, mas Deus não aceitou aquilo que Davi estava fazendo.
O Davi aprendeu duramente que não era fazer, era necessário obedecer. O fruto de uma fé genuína é consequência da obediência. Guarde isso. O fruto de uma fé genuína é consequência da obediência. O que não procede da obediência, provavelmente terá muito pouco valor diante de Deus. Ainda que você faça muitas coisas, ainda que você tenha muitas obras, mas se essas obras, se esse seu fazer não procede da obediência, não vai ter valor diante de Deus. Pelo contrário, eu acho que vai ser muito prejudicial. Leia comigo em 1 Crônicas, capítulo 13, que diz assim. Vamos para o verso 5, adiantar um pouquinho. Davi convoca os líderes, convoca todo o povo, e aí ele decide trazer a arca para Jerusalém. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Senhor do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Ele ajuntou uma multidão de pessoas. Davi ainda estava perdido e se enganando com o número de pessoas. Então ele ajuntou, ele era rei, tinha autoridade para isso, ajuntou muita gente. Se eu ajuntar muita gente, Deus vai ficar feliz. Às vezes são, como o pastor Edson disse, muita gente cheia de um coração vazio, né? Cheio de nada. E Davi estava enganado aqui. Eu vou ajuntar muita gente, que quando Deus estiver vendo lá uma multidão que eu ajuntei, nossa, Deus vai ficar muito feliz. E Deus não se preocupa com o número de pessoas. Eu lembro que eu fui de uma reunião muito tempo atrás, era na época, se não me engano, a maior reunião que houve no Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas, estavam os 4 ou 5 grandes do meio evangélico, e eu fui naquela reunião, era jovem ainda, e eu me empolguei, era 1 milhão de pessoas, eu nunca tinha visto 1 milhão de pessoas reunidas, e aqueles grandes homens que eu admirava, todos aplaudiam, exaltavam, e a maioria deles caiu em pecado depois, adulterou, e daquela reunião de 1 milhão de membros, eu nunca soube até hoje, eu não estou falando que não tem, que houve uma conversão sequer. Eu nunca ouvi sobre uma cura, eu nunca ouvi sobre um milagre daquela reunião de 1 milhão de pessoas. Eu acho que Deus me permitiu participar daquilo para eu entender essas coisas. Eu vi ali tumulto, porque era muita gente, um esbarrou no outro, quase deu briga. Eu ouvi falar que houve roubos no meio do próprio povo evangélico, e eles queriam abalar o Rio de Janeiro. Nós vamos abalar o Rio de Janeiro, nós vamos abalar o Brasil. E eu era jovem, empolgado, nossa, vamos abalar. E eu lembro que era o Cid Moreira no Jornal Nacional, pô, eu liguei lá, jovem, nós abalamos o Rio de Janeiro, vai sair em todos os noticiários. Eu liguei lá no Jornal Nacional, vamos ver, eu tive na reunião, quero ver o que eles vão falar. Eu lembro que ele falou, não muito mais do que isso. Houve uma reunião de evangélicos no Rio de Janeiro e tornou o trânsito um caos. Foi só. Eu era jovem, fiquei irritado com aquilo, zangado. Houve uma reunião, uma multidão, e tornou o Rio de Janeiro um caos e tal, e tal, e tal. Voltamos aí de mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique. Palavras essas que nos apertam lá pessoalmente, né? Nos fazem meditar e pensar e buscar sempre ajuste. E nos faz querer melhorar, não é verdade, né? Sempre. Sempre, né? Sempre saio pequeno depois de uma ministração com o nosso pastor Luiz, e é fato. Não é verdade, Manu? Tu gosta de ouvir a palavra de Deus? Sim. Ah, amém, amém. E a gente vai sendo ministrado aí pelo nosso pastor, é sempre uma bênção. Amém. Falar alguma coisa? Não. Não? E hoje nós vamos reprisar uma entrevista, né, um bate-papo com a nossa irmã Rose. Para mim, um dos bate-papos mais interessantes, né, mudança, transformação, obra de Deus na vida de uma pessoa, e nós vamos reprisar,
Mas fique ligadinho conosco. Não quero dar spoiler não, mas vai ter muita novidade aí para esse ano, muita coisa boa. Deus está agindo, né? Vamos preparar aí para esse ano para vocês mais coisas, mais novidades, não é verdade, Milena? Isso Você vai aí. conseguir ter mais dimensão do que está acontecendo, vai ser menos aqui estúdio, né? Menos estúdio, mais prática, externo, mas que Deus vai te abençoar muito e que Deus te abençoe. E hoje fique aí com esse testemunho maravilhoso e essa obra maravilhosa que Deus fez na vida da nossa irmã Rose. Amém. Amém. Mas agora a gente vai para aquele momento em que a gente conhece o nosso irmão, testemunho, vida, gosto, enfim, se é gente boa, se não é. E aí a gente vai hoje estar com a nossa irmã Rose aqui conversando, né, minha irmã? Paz do Senhor. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora tá tranquilo, né? Agora tá. Na presença do Senhor tudo melhora, né? Tudo melhora. Nós ouvimos aquela canção ali que você até se emocionou aqui, né? Ficou emocionada. É porque é praticamente a história da minha vida, né, André? É. Aquilo ali é a história da minha vida mesmo. Eu decepcionei muita gente, inclusive meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Eu humilhei, eu era muito arrogante, era chamada de esposa da patroa, a minha vida era toda errada, né, André? Sua vida se resume basicamente àquela canção ali, né? Praticamente ela toda. E aí, mas aí então me conta um pouquinho, me fala um pouquinho dessa vida aí que você levou antes de conhecer o Senhor. Antes de conhecer o Senhor, eu era uma prostituta, né? Que Só isso, andava não? com homem casado. Tanto é que a Priscila é filha de um pai casado também, já faleceu. A Gisele também é filha de outro homem casado, que também faleceu, que eu estava comentando com vocês, que até a esposa dele cuidou da Gisele para mim trabalhar. Porque o pai da Gisele largou a esposa porque ela era do Senhor. Entendeu? E aí, como eu fui trabalhar, eu já tive muitos bares na minha vida, André. Bar? Bar. Você trabalhava com bar? Com bar. O bar já é um ambiente propício a droga, bebida e prostituição, né? E aí, o que acontece? A mulher do pai da minha filha ia nesse bar ver a Gisele. E ela ficou preocupada, né, da Gisele estar naquele ambiente muito pequenininho. E ela criou a Gisele no meio evangélico. Eu agradeço a Deus pela vida da Celinha. Eu já até pedi perdão a ela, igual eu falei com vocês, eu já pedi perdão a ela. Mas ela me chama de filha, entendeu? Ela só diz pra mim que me avisou o que eu tava levando. Que quando ele largou ela e veio morar comigo, ela falou, você não sabe o que você tá fazendo. E realmente, aquele homem, ele acabou com a minha vida. Ele me botou pra trabalhar muita coisa. Gente, eu trabalhei muito por causa daquele homem. Tava cega, né? O inimigo cega, né? Não, e assim, ele era um homem... Como é que eu vou explicar? Ele era trambiqueiro. Ele era estelionatário, na realidade. E me ensinou a mexer com estelionatário. Depois que ele faleceu, eu também entrei nessa vida, porque era um dinheiro fácil, André. Então, eu também comecei a entrar nessa vida de estelionatária. Até um dia que eu fui presa, né? Foi presa? Eu fui presa, Que saí isso, minha irmã? saí Esse no teu diário. testemunho aí tá ficando meio Saí no diário pesado. de Petrópolis, algemada. Prostituição, estelionatário, prisão. Meu Deus. O que acontece? Eu fui detida, né? Eu morava no Valparaíso, bairro Nobre, porque estelionatário dava dinheiro. E pra você ter noção, na época foi. Já tem bastante tempo. Saiu até no jornal, na Tribuna de Petrópolis? Saiu no diário. No diário? André, na época eu tirava 2.000 por dia. É mesmo? Dando Por golpe nos dia. outros, fazendo golpe? Vendendo cheque roubado dos outros. Vendendo cheque roubado. Mas isso tem muito tempo. Você foi detida? Já tem. A Gisele tá com 33. Entregou a idade Gisele da tinha- Gisele, coitado. A Gisele tinha 10 anos na época. Ah, tá. Então já tem 20 e poucos anos. Mas aí o que acontece? Deus faz tudo certinho, né, pastor? E aí, meus irmãos... Mas foi presa lá Eu fui e detida. saiu da... Eu não fui presa, eu fui detida. Só te pararam. Eu fui detida 12 horas. E aí... Só pra sair da vida. Eu acho que Deus fez aquilo pra me sacudir, né? Pra me parar mesmo com isso, né? E aí meus irmãos foram lá na casa que eu morava de aluguel, me pegaram tudo, me levaram pra casa do meu pai.
uma decepção para meus pais, né? Uhum. Ver a filha e a mulher nessa situação, né? E aí eu tive 6 meses de depressão muito séria, eu não tomava banho, eu não comia, eu não saía de casa, eu morria de vergonha de botar meu pé para fora de casa, entendeu? Fiquei numa depressão terrível. E aí eu conheci já conhecia, porque quando eu estava com o pai da Gisele, eu já tinha um amante. Porque eu era assim, eu não ficava com um, não. Eu ficava com 2, 3, era assim. Era um chifre em cima do outro. Tem até um ditado que a mulher esperta não segura no galho só, né? Porque se cair, né? Era aí o que acontece. Como o pai da Gisele faleceu, eu tinha já o outro quebra-galho, né? Isso aí. E esse quebra-galho... Ditado mundano, né? Também casado. Você vê, pastor André, casado. Só que com esse eu não arrumei filho, não. Infelizmente... Eu engravidei 2 vezes e abortei. Eu mesma fui lá e tirei, não quis filho dele, não. Eu abortei. Já pedi perdão ao Senhor também, Jesus. E aí ele foi lá no meu pai e falou pro meu pai que ia alugar uma casa para mim. Ali no Dias de Oliveira. Uma casa boa, bonita. O homem não deixava eu ir na esquina comprar um cigarro. Se eu quisesse cigarro, era só ligar que ele levava lá em casa. Ele não queria que eu ficasse na rua. E aí, lá no Dias de Oliveira, tem uma igreja católica lá, acho que é Menino Jesus, não sei do que. E lá tinha uns forró. Tinha uns forró lá. E lá eu conheci essa mulher, a Cláudia. Aí tu já conheceu uma mulher, já entrou uma mulher na história. Aí essa mulher, ela tinha uns cachorrinhos, eu amo bicho. E o cachorrinho dela começou a andar no meu quintal e eu comecei a perguntar de quem era o cachorro. E ela apareceu lá. Ela, é meu, eu também tinha bicho, né? E a gente fez uma amizade. E aí eu até proibi minhas filhas. Eu falei, filhas... A Priscila e a Gisele. Eu falei, eu não quero vocês com essa mulher. Essa mulher tem um jeito de homem danado. Vocês se afastam dessa mulher. E aí tu caiu na lábia dela? Aí um belo dia ela chegou lá em casa e me chamou pra ir no forró. Vamos no forró, cara? O cara não tá aí não. Vamos lá, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou mesmo. Ele tá dormindo com a mulher dele. Eu vou pro forró. E aí no caminho desse ano pra ir pra igreja, ela me perguntou assim, tu já fez de tudo na tua vida? Aí eu com a minha alma boca grande, né? Claro que já. Claro que já fiz de tudo que você possa imaginar, já usei droga, já usei maconha, já cheirei, já... Aí ela falou, tu já fez algumas coisas, mas eu duvido que tu já fez uma coisa na tua vida. Eu falei, o quê? Tu já ficou com mulher? Eu falei, isso não, eu gosto muito... Falei pra ela, né? Ela falou, não fica mesmo não, porque o dia que tu ficar, tu não vai querer largar mais. E aí o que acontece? Bateu a curiosidade, né? Eu quase matei a Priscila, pastor. Porque a Priscila me pegou dentro de casa, na sala, com essa mulher. A Priscila tinha uns 13 anos na época. A Priscila chorava. Esse poço não tem fim, né? O poço do pecado, o negócio não tem fim. Nossa, é um negócio... Quando você vai contando, a gente acha que o negócio tá ruim. Aí o negócio piora. Piora, pastor André. Aí eu acho, agora já chegou no final. Não. Aí você piora e consegue piorar. Consigo piorar. Passei fome com ela, comi comida da lixeira, porque tava eu e ela desempregada. Nós catava comida na lixeira para comer. Mas não largava? Não largava. Eu trabalhava, o dinheiro não dava para nada. A minha casa, eu fui morar numa casa com ela lá em Correios, tinha... escrava do pecado 7 mesmo, mulheres né? dentro da minha casa. Tinha um senhor que passava lá... Como é que é? 7 mulheres dentro da casa? Tinha um senhor que passava lá, que eu não posso falar o nome. Ele chamava minha casa de casa das 7 mulheres. Depois tu me conta em off. Aí, minha filha, todo dia tinha uma escolhida para ir na lixeira. Tinha uma quitanda assim perto da nossa casa. 7 mulheres na mesma casa? Tudo desempregado. Tudo louco lá? Tudo desempregado. Aí o que acontece? Todo dia de manhã... Aonde era essa casa? Em Correios. Em Correios. Ali perto da antiga Souza Cruz, uma vilazinha que tem ali. E todo dia tinha uma escolhida para ir lá pegar o restinho que o cara jogava na lixeira lá. Legume, verdura. E a gente morrendo de vergonha, mas tinha que ir, né? Ou ia ou morria de fome, né? E aí foi quando a Priscila decidiu me largar, sair de perto de mim. Porque a Priscila morava comigo, ela decidiu ir embora. Foi quando ela conheceu o Rafael, graças a Deus. Porque as minhas filhas aceitaram o Senhor bem antes de mim, né? Bem antes de mim. E... Aí que tava lá em Correios, vivendo com essa mulher, mais um monte de mulher dentro de casa. Mas vou te falar, pastor, droga não faltava não. Falta não, né? Droga, bebida,
Faltava não. Isso aí os caras levavam lá direto. Agora não levava um pão pra gente comer. Mas droga e bebida levava direto. E aí, passando esse perrinha todo, meu filho, aí um belo dia eu vim aqui no culto aqui. Aí foi que eu falei, né, que a Bia teve... Eu não me lembro se foi a Bia ou se foi a Lucilene. Mas aí já tava no Independência, não? Aí já estava no Independência. Aí já estava no Independência. A gente arrumou um serviço no Rio, lá em Copacabana. E eram um senhorzinho e 2 irmãs. Eu cuidava de um e ela cuidava da outra. E esse senhorzinho, ele falou pra gente, como vocês não têm casa, procura uma casinha lá barata que eu vou pagar pra vocês. E ele comprou essa casinha pra gente lá no Independência. Pra mim, também pra que ela. virou outro ponto de droga. Droga. Lá na Independência eu era chamada de esposa da patroa. Ninguém mexia comigo, ninguém. Eles tinham medo de mim naquele lugar. Entendeu? E várias vezes a polícia batia, arrombava tudo, quebrava tudo. Levava ela, levava a filha. E com a misericórdia do Senhor eu nunca estava em casa. Eu estava sempre fazendo bico, trabalhando. A polícia nunca me pegou lá, graças a Deus. Mas a filha dela, porque ela tem uma filha, né? Não posso falar. A filha dela só namorava traficante. Uhum. Entendeu? Então a minha casa vivia. Eles iam lá, tomava banho, comia. Cheio de fazia tudo cheio lá. de bandido. A polícia chegava, ela botava ele dentro de casa. E aí escondia. o senhor entra nessa história quando? O senhor entra nessa história um dia que a Lena me chamou para vir no culto na Ramá. E aí eu vim. Mas antes de eu vir no culto na Ramá, o senhor já vinha me cutucando Porque mesmo eu estando com a Cláudia, igual eu te falei, eu aceitei o senhor na Universal. Uhum. A primeira igreja que eu fui na Universal. Fui para a Universal por causa de um amante. Uhum. Entendeu? E eu ia pro hotel com o amante e chegava no hotel. Eu começava a orar com ele. Orar, a gente orava. E Deus fazia na vida dele. Ele falava para mim, Rose, tu orou e Deus fez. Pô, que doideira. E olha só o que aconteceu. Esse meu amante aceitou o Senhor. Ele, a esposa. Aí ele me largou. Se converteu, te deixou. Se convertou, Graças a Deus. Bom, serviu para alguma coisa, né, André? É. E aí a Lena me chamou para vir aqui no culto, que eu chorava muito com a Lena. Uhum. A Lena, eu e a Lena, a gente é muito unida. Helena eu já convidei pra vir aqui, mas a agenda dela tá muito lotada, cuidando do netinho. A gente é muito unida, André, a gente é muito unida. E eu chorava com ela, eu falava com ela, Helena, eu quero sair dessa vida, mas eu não consigo. Eu quero sair, mas eu não consigo. Não adianta, eu não consigo. Aí ela me chamou para vir no culto na Ramá. Aí na Ramá que eu conheci o Deus verdadeiro. Na Ramá que eu falei, é aqui. Aqui eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui realmente é um lugar onde fala a verdade. Seja dura, seja branda, é a verdade. E aí, eu não me lembro se foi a Lene ou se foi a Beth. Mas se foi a Beth ou se foi a Fabiana. Uhum. Que teve uma revelação que o Senhor terminou o culto. Uma delas veio e falou comigo. Olha, o Senhor manda te dizer que você pode largar, porque Ele não vai te largar sozinha. Largar a Cláudia. A Cláudia. Você pode largar a Cláudia, porque eu não vou largar você. Não falou Cláudia, né? Falou que eu podia largar essa pessoa, que Ele não ia me deixar sozinha. Cláudia te maltratava bastante também, né? Apanhei muito dela, pastor. Apanhei, mas eu apanhava. Eu não podia olhar pro lado. Que ela te pegava? Era burdola pra todo lado. Até que por fim eu aprendi. Até que por fim, pastor, eu aprendi a bater também, né? Você apanha que um dia. Teve um dia que eu abri a cabeça dela com cadeado. Tá doido? Foi porque ela começou a me bater do nada, eu peguei o cadeado e sentei na cabeça dela. Então tava na hora de Jesus entrar nessa história aí, antes que o negócio tava ficando tenso, cada vez mais tenso. Tava. E aí eu tava desempregada e meu irmão, que é contador, arrumou pra mim trabalhar no Amparo, de cozinheira, né? Merendeira, né? E lá eu conheci o Nilson, não só o Nilson. Lá tinham vários garotinhos novinhos e tudo ficava me cantando, né? E eu não dava bola pra ninguém. E o Nilson um dia veio falar comigo, nossa, mas você é muito metida, você é muito nariz em pé. E eu era mesmo.
Eu era metida, eu só andava de salto, só nada disso aqui. Agora eu ando normal, mas eu não era assim, não. Agora se converteu, né, meu irmão? Agora pra mim não tá esquenta a quebrantado. cabeça. Agora... Mas eu andava só no salto, eu era nariz em pé mesmo, era eu. Queria saber de nada. E aí, todo dia ele falava pra mim, nossa, mas você é muito nariz em pé, você é muito metida. Vamos ali tomar uma Coca-Cola. Eu falei, eu quero Coca-Cola, garoto. Quero Coca-Cola, não. Vamos ali, custa você ali tomar uma Coca-Cola comigo. Ele me perturbou tanto que um dia eu fui tomar raio da Coca-Cola com ele. Aí ele comprou uma bala de hortelã, ó, tem aquela pracinha do avião. Uhum. Aí ele falou, eu duvido você pegar a bala da minha boca. Não prestou. Aí já era. Não prestou, né? Peguei a bala da boca dele. Aí a gente começou a namorar. Aí ele falou pra mim, olha, eu quero que você saia de lá do Independência. Porque, tipo assim, o Nilson sabe da minha vida todinha. Eu não... Quando eu comecei a namorar ele, eu falei pra ele, ó, eu sou assim, 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 morei com mulher assim, não escondi nada pra ele. Tá, mas nada, aí você já tinha saído? Não, já tava tinha com ela terminado? ainda. Tá? Não, tava com ela ainda. E aí Deus teve que fazer uma obra de libertação em relação a ela? Teve. Aí, com uma semana, o Nilson falou pra mim, Rose, eu quero que você venha morar comigo. Porque nessa época eu ficava entre Independência e a casa da Pri. Uhum. Era Independência e casa da Pri. Aí ele foi lá em casa, foi lá falar com a Pri, falar com o Fael. O Nilson foi lá em casa e falou, eu quero noivar com a sua mãe. Entendeu? Ela até fez uma festinha pra gente noivar e tudo. E a comunidade, você já continuava vindo? Tava vindo. Então Deus já era uma aí libertação. Eu não parei mais. De 2012 pra cá, eu não parei mais de vir ao culto. Uhum. Entendeu? De 2012 eu tomei uma posição séria com o Senhor. Decidi mesmo entregar minha vida pra Ele. E com uma semana a gente começou a morar junto, deu certo, graças a Deus. Tem os defeitos dele, né? Porque ninguém é perfeito. Mas eu creio que Deus vai terminar a obra lá em casa. Já fez tantos milagres na tua vida. E aí Deus foi tirando todos esses pecados. Tirou droga, tirou bebida, tirou a prostituição. Foi. Eu podia, na época, eu só não matei alguém porque Deus não deixou. Uhum. Entendeu? Porque a minha vontade era de matar. O pai da Gisele era que eu puxei a arma, botei a arma na cabeça dele. Pô, tu era Só que eu não sabia. Né? Só que eu não sabia que a arma estava sem bala, André. Aí o que acontece? Na hora que eu fiz tec, só fez o tec. Na hora que fez o tec, puxou o gatilho? Puxei, eu ia matar mas ele. Deus te deu muito livramento. Porque ele estava me batendo, André. Ele estava me batendo, então a minha raiva era muita. E aí o que acontece? Deu o tec, não saiu bala, eu apanhei pra caramba. Aí ele me bateu, ele falou, tu ia me matar? Eu falei, eu ia te matar. Caramba, mas o diabo te bateu muito lá, hein? Bateu, pastor. Pô, o diabo te amassou mas, lá. É assim. E agora? Hoje eu tô com Jesus, tô na paz, graças a Deus, consegui me casar. Agora tu tá cantando aquela música que nós cantamos aí, né? Agora sim. Maravilhosa. Encontrou quem? Encontrei Jesus. Glória a Deus. Carpinteiro. E deu jeito nessa... Poxa, deu jeito. Deu jeito nessa Foi o tábua único. torta aí. Foi o único, pastor. Foi o único. Glória a Deus. E aí o Senhor te trouxe, te libertou e tem libertou de tudo. Também quando ele me libertou da Cláudia, ele me libertou de tudo. Uhum. Da droga, da bebida. Só, infelizmente, o cigarro que ainda não. Mas estou orando, pastor. Uhum. E eu peço oração de todos. Porque eu tenho que parar com isso também. Mas tem que ver um querer nosso, né? Uhum. Deixa um espinho aí na tua carne pra tu não ficar soberba. Não, mas senão tu vai ficar muito soberba. Eu tô pedindo a ele. Mas ele vai libertando. De misericórdia. Deus conhece o coração. Deixa um espinhozinho pra gente não ficar certo, se achando, de nariz em pé, né? De nariz em pé, igual andava, pra não né, pastor? voltar, né? Aquela velha criatura de nariz em pé. Tá vendo? Pois é, eu era. Tô todo liberto e vocês estão aí pecando. Se vocês me conhecessem naquela época, misericórdia, vocês iam falar, isso aí não é arroz, não. Amém. Eu bati em homem, gente, eu era terrível. Misericórdia, eu era terrível. O sangue de Jesus tem poder. Mas Deus fez a obra, amém? Fez, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que a gente queria bater esse papo com você, minha irmã, para saber um pouco dessa obra maravilhosa que Deus fez. Amém. E para que esse testemunho também possa alcançar outras pessoas. Amém. Né? Uma libertação de prostituição, de bebidas, de tudo, né? De relacionamentos que não agradam ao Senhor. Enfim, de tudo isso, né? De tudo dessa vida fácil, suja e até pobre, né? Que você miserável. E a gente viu que Deus realmente te resgatou
desse lamaçal do pecado. Verdade. E a gente louva a Deus por isso, né? E quando a gente olha para você, a gente não consegue imaginar o tamanho da obra de Deus. Então, cada irmão é muito precioso e cada pessoa é muito preciosa para o Senhor. Então, isso fica muito evidente no seu testemunho. E o cuidado de Deus em te tirar de lá, né? Você falou muitas coisas, mas algumas delas ficaram marcadas para mim. Você apanhou, o diabo te bateu de todos os lados. Seja na bebida, seja na prostituição, e seja fisicamente. O diabo estava te amassando, né? E o Senhor te resgatou. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Amém. Obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe e que Ele complete essa obra maravilhosa na tua vida. Amém. Eu sei que tem muita coisa para fazer ainda, mas Vai ser feita mas devagar. fica tranquilo. Ele não saiu do trono ainda, Ele está lá e está no controle de tudo. Amém? Amém. Só pedir a nossa irmã Milena para fazer essa oração, encerrando e também colocando esse testemunho maravilhoso diante de Deus, que possa alcançar algum irmão. Amém, Milena? Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa obra maravilhosa, Deus, que tu fez na vida da Dona Rose. Ó Pai, esse testemunho tão abençoador, Senhor, de ver, ó Pai, quanta mudança tu fez, ó Deus. Às vezes a gente olha para nossa vida e acha que não tem mais jeito, Senhor. Talvez alguém até pense isso nesse momento. Ó Deus, acha que não tem mais condições, que não tem mais rumo, não tem mais jeito para a vida, Senhor, mas olhando para o que tu fez na vida dela, Senhor, não só na dela, na nossa também, a gente vê sim que há jeito, Pai, tu és poderoso para mudar, para transformar, Senhor, e eu quero te entregar a vida de cada ouvinte, Senhor, nesse momento, ó Pai, de pessoas, ó Deus, que tem acompanhado esse programa, Senhor, e talvez se identificaram com o testemunho dela, ó Deus, que tu possa fazer a tua obra, Senhor, também na vida de cada um, Senhor, libertando, Pai, transformando, mudando a vida, Senhor, tirando os carrapichos do mundo, Senhor, as contaminações, ó Pai, seja o Senhor agindo em cada vida, transformando os corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que essas pessoas possam crer, Senhor, na tua obra, crer que o Senhor está com elas, ó Pai, mesmo quando a gente estava longe de ti, o Senhor estava cuidando, Deus, tantos livramentos o Senhor deu para nós, e eu creio que tem dado para tantos ouvintes, ó Pai, que esse momento aqui possa ter marcado a vida de alguém, Senhor, ter falado ao coração de cada um, Senhor, e que tu possa abençoar a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa. Que Deus os abençoe. Até o próximo. Paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.